Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 24, 44. Mas eu quero que durante a semana você faça uma leitura completa deste capítulo que é importantíssimo, ok? Mateus 24, 44. E assim está escrito: por isso, estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém? Pode sentar, meus queridos. Pai querido, dá que a Tua palavra fale aos nossos corações nesta noite, e o que o Senhor tem a nos dizer, nós possamos, ó Deus, receber com muito amor e carinho e respeito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, a pergunta que eu quero fazer é o tema. E a pergunta é essa: a hora está chegando. Você está preparado? Jesus Cristo, Ele está falando no seu sermão do monte, no seu sermão profético, não do monte, mas o profético, a respeito de sua vinda. E ele começou a descrever para os seus discípulos como será, quais são os sinais, quais os contextos estariam sendo construídos. E ele dá uma pausa naquilo que ele está falando. E nessa pausa é como se ele se dirigisse e olhasse profundamente nos olhos dos discípulos e dissesse esta frase: agora é com vocês. Mas esse texto, se você olhar, ele tem um tom. E esse tom é um tom de advertência, é um tom de ameaça. Assustador, né? Você está conversando sobre a vinda, fim do mundo, mas daqui a pouco existe um enquadramento. Ele fala: peraí, eu não estou contando uma história da carochinha, eu não estou fazendo uma teoria, e também não estou desenvolvendo nenhum tipo de filosofia. Agora, vocês devem estar preparados também. Em outras palavras, vocês estão envolvidos. Vocês também serão atingidos por essa perspectiva, por essa realidade. E o que está acontecendo naquilo que eu disse que iria acontecer, também poderão acontecer com vocês. Muitos de vocês poderão perder a fé. Muitos de vocês poderão ser seduzidos por falsos profetas. Muitos de vocês poderão perder a comunhão. Muitos de vocês poderão começar bem e terminar mal. Muitos de vocês poderão se perder no caminho. Muitos de vocês poderão perder a salvação. E eu poderei chegar num certo dia para buscar vocês, e vocês não estar me esperando. E hoje, meus amados, nós vivemos em tempos de grandes incertezas. Incertezas tais que nos levam a um grande desafio nos dias de hoje. As notícias nos jornais são cheias de calamidades, são cheias de guerras, comprovando exatamente as palavras do Mestre, dos rumores de guerras, das devastações, do esfriar do amor que multiplica a iniquidade, da ausência de fé e vazio dos corações, da frieza de uma vida desmantelada na presença de Deus sobre uma performance religiosa. As coisas estão indo de mal a pior, ventos de doutrinas, e a questão que eu quero falar hoje com os irmãos é justamente este ponto, sobre o retorno de Jesus. E a pergunta que eu quero deixar clara aqui é se nós estamos preparados para a vinda de Cristo. Porque se nós não estivermos preparados para a vinda de Cristo, talvez nós não a desejamos. Talvez nós falamos: não é interessante a vinda de Cristo.
porque eu tenho projetos pessoais, eu preciso levá-lo a cabo. Eu ainda não cumpri os planejamentos, não cumpri os desejos da minha vida. Então, para mim, a vida de Cristo não é interessante. Se nós não estivermos preparados para a vinda de Cristo, talvez nós poderemos nos enquadrar no contexto dos evangélicos dos Estados Unidos, em que 38% dos cristãos dos Estados Unidos, que um dia eram fiéis à palavra, crentes estruturados pelo conhecimento bíblico, hoje não acreditam mais na segunda vinda. Se nós não estivermos preparados por esta vinda de Jesus, talvez nós sejamos como o próprio apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 15, que se nós esperássemos Cristo somente neste século, seríamos dos mais miseráveis de todos os homens. Talvez se nós não estivéssemos, ou se não estivermos preparados pela vinda de Cristo, talvez nós sejamos crentes sem esperança, porque o finish, porque o sentido correto, o bem viver cristão, a vida boa do Evangelho se dá na vinda de Cristo, onde Ele nos levará para estarmos juntos com Ele, como o próprio Senhor Jesus Cristo diz em sua palavra em João, capítulo 14, para os seus discípulos, e que nos alcança de uma maneira poderosa, quando Ele nos fala: não turbe os vossos corações, mas credes em Deus, mas também credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não teria dito. E eu vou lá preparar lugar, para que onde eu estiver, vós estejais também. A perspectiva é esta, e o desafio está sendo lançado. A pergunta é: você está preparado para o retorno de Cristo? E eu gostaria que você audaciosamente perguntasse para a pessoa que está ao seu lado: você está preparado para a vinda de Cristo? Bora lá. Será que você está preparado? Meus queridos, se tem uma das coisas que a gente pode entender, é que a pergunta, se você está preparado para o retorno de Cristo, ela tem a ver muito com a realidade da sua própria volta. Se você realmente acredita que Jesus Cristo vai voltar, e você deve pensar justamente nisso, principalmente em um tempo caótico. Você acredita que Cristo vai voltar? Numa época em que cada esquina tem uma igreja, você acredita que Jesus vai voltar? Numa época em que a política sempre explode em diversos tipos de pensamentos e conflitos, você acredita que Jesus Cristo voltará? Numa época pós-pandêmica, como nós estamos vivendo hoje, você acredita? Você já parou para imaginar? Já parou para pensar? Você já pensou se nós, quando estivermos falando justamente aqui, ia acontecer a profecia de Jesus, e num piscar de olhos, a trombeta tocar e Jesus Cristo voltar? Você está preparado? Ou será que a vinda de Jesus para nós será ainda algo extremamente temerário? Porque no Evangelho de Mateus capítulo 24 diz que algumas pessoas serão pegas de surpresa. E a ideia de ser pegas de surpresa torna-se muito temerário. Imagine se Jesus voltar e me encontrar com a mão na botija do pecado. Se Jesus Cristo voltar e me pegar em flagrante, em pleno ato de não sei o que aí, que não é a vontade de Deus. Se Jesus Cristo voltar e encontrar meu coração amargurado, se Jesus Cristo voltar e descobrir que o meu coração está apaixonado não por Ele, mas por Baal, por Mamon, pelos deuses das riquezas, por Edom, que é os deuses dos edomitas, e que também são os deuses dos prazeres, a minha vida está focada em outras coisas a não ser no reino de Deus.
Pergunta que eu preciso deixar para nós pensar. Há muitas pessoas que estão mais preocupadas com o final do mês do que com a vinda de Cristo. A igreja, ela deve colocar o seu pensamento sobre a vinda de Cristo sobre o seu checklist das prioridades. Por isso que era comum as pessoas usarem a expressão de Tiago quando falava "se Deus quiser". Por quê? De repente Jesus pode vir antes dos meus projetos. Jesus pode vir antes das minhas interações pessoais e sociais. Jesus pode vir antes do que os meus próprios desejos se consumarem, realizarem neste mundo da terra dos viventes. Jesus pode vir antes. E Maranata, vem Jesus. Que desejamos isso. Mas essa pergunta está relacionada, meu querido, sobre, de fato, a realidade de sua volta. E eu continuo a perguntar: você está realmente acreditando que Jesus vai voltar? Existe um exemplo que eu quero deixar bem claro. No capítulo 24, versículo 27, nós vamos ler Jesus Cristo dizendo, ele diz que os sinais e eventos que precederão o seu retorno, e ele diz justamente nisso: vocês deverão ficar vigilantes, vocês deverão prestar atenção, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e mostra-se no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Inclusive tem até um louvor que fala sobre isso, né? É tão claro. A primeira interação e a primeira revelação que a gente percebe que Jesus Cristo usa como argumento de prova sobre a sua vinda é sobre a revelação natural. Ele diz: olha, a natureza comunicará a respeito da minha volta. Não é à toa que o salmista Davi, inspirado pelo Espírito Santo, no Salmo 19, ele começa a dizer o seguinte: que os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento também anunciam as obras de suas mãos. Sem som e sem voz, ouve-se a sua voz. E uma noite faz declaração para outra noite, um dia faz declaração para o outro dia. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: se você olhar para a natureza estará declarando a minha volta. E muitos de nós não percebemos isso. A igreja, ela é convocada a sempre se sensibilizar a respeito da vinda de Cristo através dos sinais da natureza. Acredito que foi nesta semana passada, enquanto nós estávamos dormindo bonitinho, um terremoto aconteceu aqui em São Paulo. Alguém sabe dessa notícia, né? O único terremoto que treme lá é eu dormindo e roncando, e a cama tremendo, né? Mas terremoto em São Paulo. Você percebe como a vida pode ser impedida, interrompida em segundos? Em segundos Jesus pode voltar. Aliás, todos os sinais já foram dados. Se Jesus quisesse voltar, já tinha voltado. E ele pode voltar a qualquer momento. Mas existe um de todos os sinais que vai marcar realmente, emblematicamente, a vinda de Cristo. É a vinda do anticristo. Quando ele se manifestar completamente. E é incrível que alguns teólogos dizem que quando o anticristo se manifestar, a igreja não estará mais aqui. Por isso que Jesus Cristo começa a dizer: preste atenção aos sinais da natureza. Infelizmente, meus queridos, muitos podem dizer que isso é um conto antigo, uma história da carochinha. A volta de Cristo pode ser uma lenda ultrapassada, mas a própria palavra de Deus é clara. E nas próprias palavras de Jesus Cristo, ele mesmo disse que viria como um ladrão à noite, inesperadamente. Então nós simplesmente não poderemos nos permitir cair nesta armadilha da complacência, de ficarmos acomodados, de ficarmos acostumados e de viver como se Jesus viesse somente para outra geração. Aliás, tem muitas pessoas que perderam a vinda de Cristo, a esperança da vinda de Cristo no horizonte de suas vidas.
E nós somos convidados a olhar para o que Jesus Cristo está dizendo. Se você está preparado para a vida de Cristo, esta é uma pergunta que também pode ser respondida a respeito da necessidade da preparação. Jesus Cristo estava preparando os seus discípulos. Ele estava dizendo de uma maneira muito clara, Mateus 25, de 1 a 13, nós vamos ver a maneira como Jesus prepara os seus discípulos, quando ele diz que o reino dos céus ele é semelhante a 10 virgens. Ele diz que você precisa estar preparado para a sua vinda. E aí ele começa a contar sobre a história da parábola das 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram loucas. E essa história é fascinante, irmãos, porque ambas estavam no mesmo cenário de festas. Ambas eram noivas. Os grupos de todas das suas noivas estavam guardando seus noivos, um casamento coletivo, algo muito especial. E as 5 que tinha todos os seus elementos, o óleo para poder dar continuidade ao fogo, os estupins para que eles pudessem virarem as chamas, estavam ali presentes. Todas elas estavam com todos os elementos, menos um grupo de 5 mulheres noivas, estava somente com uma quantidade pequena, acreditando que o noivo viria antes daquele material, aqueles insumos terminarem, quando na verdade o noivo se atrasou. É o que diz a parábola. Mas chegando uma certa hora, o noivo se atrasa e todos caem no sono. E é interessante, meus queridos, que quando alguém grita, lá vem o noivo, aí as mulheres acordam e cada uma vai acender as suas tendas com as suas lâmpadas. As 5 descobriram que o material, o óleo e o fogo já havia acabado. Irmãos, muitos teólogos chegam à conclusão de que o fogo e o óleo são 2 pessoas distintas que não podem faltar em nossa vida. O fogo é a palavra que arde, que queima. O fogo é a palavra que purifica, que ilumina. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O óleo é o Espírito Santo que nos aquece. O óleo é o Espírito Santo que, uma vez misturado com o fogo da palavra, que é o estupim, torna a chama durável, torna a chama que é capaz de queimar sem se consumir, que é a experiência da presença do Espírito Santo na unificação do Espírito Santo e a palavra de Deus em nossas vidas. Então eu quero dizer para você, Jesus Cristo diz de uma maneira muito clara: errai-vos, porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós não podemos ser somente o povo da palavra, porque a palavra sim é um fogo que queima, mas nós também precisamos ser um povo do Espírito, porque quando a palavra que é o fogo se ajunta com o óleo que queima, a chama dura para todo o tempo. Mas se nós formos somente o povo da palavra, sem o Espírito, pode acontecer, irmãos, como já aconteceu em muitos tempos. Eu, como pastor, tenho desse privilégio de falar estas coisas. Quantos pastores que eu conheço que eram homens de oração, pregadores de fogo, pessoas que visitavam, pregavam como o próprio fogo, conhecia tanta palavra que parecia ser fogo no palheiro. Eles passavam e faziam, arrebanhava, queimava, pregava, igreja cheia, e hoje eles estão com as suas vidas destruídas, abandonaram os seus casamentos, abandonaram os seus ministérios. Quantas pessoas que tinham fogo da palavra em sua vida ardendo nos seus corações, eram mulheres de oração, membros firmes no caminho do Senhor, pessoas que faziam obras incríveis, e hoje eles estão apagados, estão tristes, frios, afastados. Meus queridos, não é somente a palavra que queima. A palavra que queima precisa do fogo, do óleo do Espírito, para que ela possa durar em nossa vida.
Então nós não podemos simplesmente ter somente aquela percepção de que tudo tem que ser imediatista. Na verdade, meus queridos, essa parábola nos chama para que nós possamos simplesmente perceber que nós precisamos ter o fogo e o Espírito, que é o óleo, que é a unção, para que assim a nossa fé dure por muito tempo. O texto começa a dizer terminar de uma maneira muito trágica, e Jesus preparando, dizendo, é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: olha pessoal, tenha estoque suficiente de óleo, assim como você tem estoque suficiente de estupim, para que ambos, unidos, possa queimar durante a noite toda. Porque se eu demorar, eu quero encontrar você com a sua chama acesa, queimando, ardendo e aquecendo, porque é isso que Jesus Cristo vai querer encontrar. Eu imagino aquele campo onde os noivos estão e as tendas todas apagadas. Esses tempos eu fui para o estádio, salve o Corinthians, e teve um momento na abertura, que agora os estádios estão fazendo isso, é uma nova modalidade. Eles apagaram todas as luzes. E aí, quando eles apagaram todas as luzes, todas as pessoas que tinham seus celulares em mãos acenderam a lanterna do seu celular. Imagine aquele estádio, naquele dia tinha 42 mil pessoas. Era um universo de pessoas, todos balançando em suas luzes. Aquelas luzes dos celulares não davam para iluminar o estádio, mas elas sinalizavam quem estava com a luz acesa. Assim eu acredito que quando Cristo voltar nesse mundo tenebroso, Ele vai na direção aonde a luz estiver acesa. Meus queridos, nós somos convidados a manter a nossa chama acesa, e para manter a nossa chama acesa nós precisamos da palavra do Espírito, para que quando Cristo voltar, Ele vai vir diretamente aonde está aceso. Se essa lâmpada está acesa na tua casa, um será levado e outro será deixado. Se a sua lâmpada das suas casas estiver acesa, tiver 3 lâmpadas serão levadas, as que estiverem apagadas será deixada. Se na tua casa tem 5 pessoas, que tem que ter 5 lâmpadas acesas, 5 lâmpadas acesas, as que estiverem acesas serão levadas, as que estiverem apagadas serão deixadas. Em nome de Jesus, meus queridos, acenda a lâmpada, porque Cristo vai voltar e vai vir te buscar. Nós somos convidados, meus queridos, a olhar para esta realidade. O mundo nos diz para vivermos no presente. Bastão que basta eu aqui agora. Vamos desfrutar os prazeres. Só que esquecemos que os prazeres são totalmente temporários. Mas Jesus Cristo nos chama para uma preparação, irmãos, e é uma preparação contínua, não única, não um evento só, mas sim é uma preparação de um estilo de vida diário, para que quando Jesus Cristo voltar, se estiverem 2 no campo, tiverem 2 numa empresa, infelizmente, se alguém tiver no avião, aonde estiver, o seu povo será levado e estará junto com ele. A pergunta que eu quero deixar: você está preparado para a vinda de Cristo? Essa pergunta tem a ver também, não é somente com a preparação. Essa pergunta também não tem somente a ver com a realidade da sua vinda, porque Cristo vai voltar, quer você creia ou não. Essa pergunta tem a ver também com as consequências da nossa negligência. Tem a ver com as consequências da nossa negligência. A pergunta que eu deixo aqui: o que acontecerá com aqueles que não estão preparados? Você parou para imaginar? O que acontecerá com aqueles que não estão preparados? Jesus Cristo responde em Mateus capítulo 24, 48 a 51. Vamos ver o que Jesus Cristo diz. Jesus, ele deixa bem claro, no capítulo 24, 48 a 51 de Mateus, ele diz: mas aquele mau servo disser no seu coração: o meu Senhor tarde virá, começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo um dia em que não espera e a hora em que ele não sabe. E então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, e aí vai continuando. E o texto deixa bem claro: eu vou voltar
e vou pegar esse servo despreparado. Irmãos, eu já fui criança, já aprontei muita coisa. E eu acredito que você também já deve ter aprontado muita coisa. Mas sabe qual é a coisa mais constrangedora, traumatizante, chata? É quando você é pego de surpresa no ato. Quando pega você ali, pá! Uma deflagração. Não há o que você dizer, porque está pegando você no ato. Não há, você entendeu errado, não é isso que você está pensando. Não, pegou você no ato. E quem pegou você no ato era aquele que já te conhecia antes da fundação do mundo. E que sabe a hora certa, no momento certo, quando a luz acende, quando a porta se abre, e aí a gente fala, o que é isso? E a gente, cheio de vergonha, sem saber o que fazer, não saber onde fiar a cabeça, porque estaremos diante do Deus revelador, do Deus que pune o pecado, mas ama o pecador, mas do Deus que diz que o inferno está preparado para o diabo, os seus anjos, os falsos profetas e também aqueles que esquecem da glória de Deus, que se esquecem de Deus. Então esse dia será o dia mais trágico, não da sua vida, mas será o dia mais trágico da sua eternidade. O Rei dos Reis viu, o Rei dos Reis pegou você. Mas quem avisa, amigo é. Não é verdade? É claro que ele avisou e explicou bem claro, porque ele não quer pegar a gente despreparado. Ele não quer pegar a gente na sua vida, ele não tem prazer. Eu acredito que não será um dia de felicidade, será um dia de grandes e eternos despedidas, eternas últimas vezes. Será um dia da maior tragédia, da separação, onde Deus colocará os seus filhos como do seu lado direito, e aqueles que pensavam ser os seus filhos do lado esquerdo, como um pastor faz separando as suas ovelhas dos seus bodes. E será um dia trágico. Quem já assistiu aquele filme Deixados para Trás 1, 2 e 3 sabe exatamente o que eu estou querendo dizer. Será um dia trágico. E o ensino bíblico diz bem claro. E eu conheço uma história que me marcou muito, e eu quero compartilhar com você. Essa história tem título chamado de O Caminho das Cinzas. E essa história diz o seguinte, que certo dia um homem, ele estava perdido numa floresta densa e sombria. E ele caminhava sem rumo, sem saber para onde ir, mas também ele não sabia que havia morrido em seu caminho de desobediência. Então, como ele não tinha consciência de sua morte, para ele tudo parecia um pesadelo do qual ele logo despertaria. Enquanto andava, ele encontrou no caminho uma marca de trilhas de cinzas que dava para uma estrada fracamente brilhante à sua frente. Sem outra opção, ele decidiu segui-lo. E conforme ele avançava, ele percebia que o caminho estava cheio de pegadas. E ao encontrar com essas pegadas, ponderou em seu coração e disse: nossa, quantas pessoas estão passando por aqui. Logo, esse caminho deve ser o caminho de saída dessa densa, fria e escura floresta. O caminho de cinzas iam se tornando cada vez mais quente e sufocante. O ar estava ficando cada vez mais pesado e ele sentia um calor crescente em seus pés, e as árvores ao seu redor pareciam torcidas e retorcidas, como se estivessem sofrendo. De repente, este homem viu uma figura à distância. Era um homem curvado, com o rosto marcado pelo desespero. E então este homem se aproximou deste homem marcado e disse: para onde leva este caminho? O homem encurvado levantou os olhos e com uma voz rouca respondeu:
este caminho leva ao inferno. Eu também segui por este caminho, sem saber onde terminaria. Agora estou preso aqui e não há retorno. Então este homem, que não podia acreditar, porque ele sempre pensava que o inferno era um mito, uma história assustadora para crianças, ele disse em tom desafiador a este homem: você está enganado, o inferno não existe, isto é apenas uma ilusão e uma história para assustar, uma história religiosa, um mito. Então o homem encurvado olhou profundamente nos olhos deste homem e respondeu com muita tristeza: eu também pensava assim como você, mas veja aonde estamos agora. Então veio aquele calafrio na sua espinha. Ele queria voltar, mas percebeu que o caminho atrás dele havia desaparecido. Não havia mais floresta, apenas um abismo sem fim de trevas, e estava preso num caminho de cinzas. Conforme ele seguia o seu caminho, porque não tinha mais outra opção, o calor se tornava insuportável, e ao longe ele via logo um fogo que nunca se apaga, e os gritos de agonia e desespero. E finalmente ele entendeu a verdade: o inferno não é apenas um lugar de tormento físico, mas um estado eterno de separação de tudo que é bom, verdadeiro e belo. Ele estava separado de Deus para sempre, em um lugar onde não há esperança, amor ou redenção. Meus queridos, o mundo, ele acredita que sempre pode estar adiando as coisas espirituais de sua vida. Mas só que haverá um tempo que não há mais suficiente, não haverá tempo suficiente. Todos nós estamos caminhando para uma trilha histórica, onde tudo culminará na vinda de Cristo. E não há mais o que o homem possa fazer. A verdade, vai chegar um dia que todos deverão acertar as contas diante de Deus. No tribunal de Deus e de Cristo, o homem comparecerá para prestar contas, quer seja das suas boas ou más obras. E por isso nós precisamos simplesmente não brincar com a graça de Deus. Precisamos levar o Evangelho sério, de uma maneira muito clara em nossas vidas, sabendo para onde nós estamos indo. Então a pergunta que eu quero deixar aqui, na verdade, a base reflexiva que eu quero deixar para você aqui, no encerramento dessa mensagem, é: em nome de Jesus, examine a sua vida. Reserve um tempo diariamente para refletir sobre a sua caminhada com Cristo. Peça ao Espírito Santo para que Ele revele para as áreas em que você precisa crescer, as áreas que você precisa despertar. Porque uma das coisas que nós precisamos estar realmente muito bem espertos é sobre a vinda de Cristo. Irmãos, a vinda de Cristo é semelhante a uma notícia que alguém dá de que eu vou visitar a tua casa. Quando alguém diz que vai visitar a nossa casa, não importa se é de última hora ou se é uma visita programada, o que a gente faz? A gente deixa um bolo, a gente limpa a casa. Limpar a casa é a primeira coisa, né? Ninguém quer passar a manutenção, né? A gente limpa a casa, a gente dá um talco no cachorro. Principalmente se o cachorro é aquele que fica ligando as pessoas, né? Então vamos dar um talco no cachorro. A gente vai deixar tudo organizado e a gente vai ficar com nossa expectativa lá em cima. Tal hora a pessoa vai vir, seja um pastor, seja um irmão, passar uma tarde gostosa, bater um papo. A gente vai acolher essa pessoa. Então aquele tempo é um tempo que a gente procura pensar nos pequenos, mínimos detalhes, para que a gente não passe uma má impressão. Vamos também preparar também a melhor forma de receber o nosso irmão com muito carinho, com muito amor, para que ele se sinta muito amado. Não é isso que a gente faz? Poxa, que bom que você está aqui. Quando ele entra, a pessoa, nossa, a gente fica tão feliz. É como quando alguém entra dentro da nossa casa, é como se fosse o nosso parente mais próximo. Porque colocar alguém dentro da sua casa não é assim. Não se coloca todo dia alguém dentro da sua casa. E a gente cria aquela expectativa. E a gente fica frustrada da pessoa ali, a gente olha e fala: olha, aconteceu um problema aqui, uma interferência, não vou poder ir. Aí a gente fica com aquela cara de cachorrinho molhado,
aquela frustraçãozinha, poxa, eu preparei esse dia tão especial e vou ter que me elaborar tudo de novo, remarcar e fazer tudo de novo. Não dá um trabalho, dá trabalho, querendo ou não, dá trabalho, mas é prazeroso receber. Não é verdade? Assim é Jesus. Precisamos deixar a nossa casa bem arrumada, precisamos deixar os nossos corações bem preparados, precisamos deixar tudo pronto, as malas preparadas. Apesar que ninguém vai subir com mala, né? Bem, deixar as coisas preparadas, deixar tudo certinho, porque Ele pode ver. Existe, eu já li um livro de um novo teólogo que diz o seguinte, que quando Cristo não vier até nós, é a igreja que vai até Ele. E a gente sabe como a igreja vai até Ele na santa convocação, quando Ele convoca você, e você vai ter que chegar até Ele. As suas obras vão te acompanhar, e você vai estar diante dEle, e Ele vai falar: seja bem-vindo ao meu céu, seja bem-vindo às minhas moradas. Então, meus amados, a pergunta é: você está preparado para vir de Cristo? Você quer que Jesus Cristo venha? Você deseja isso na sua vida? Como está a tua vida? Como anda o teu coração? Se Ele chegar aqui agora, que tipo de pessoa Ele vai encontrar? Que tipo de crente? Então, nós somos convidados a olhar para essa realidade. Eu apelo para que você, se hoje não se sente preparado para a vinda de Cristo, hoje mesmo é uma hora muito especial para você tomar essa decisão. E você não precisa deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Você pode simplesmente arrepender. Você pode voltar-se a Cristo. Você pode aceitá-lo. Aceitar um compromisso sincero com Ele. E a pergunta que eu deixo agora para você: você gostaria de tomar um compromisso com Jesus essa noite? Se você quer ter um compromisso com Jesus essa noite e falar: Senhor Jesus, eu quero estar contigo, eu quero me encontrar com o Senhor no planeta. É só você fazer assim, e Cristo vai fazer uma obra incrível em nós. Cristo vai romper todas as amarras, tudo que te prende, tudo que te assusta, tudo que te afasta de Deus, tudo isso vai ficar para trás. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E uma das coisas mais novas é que Ele preparou para nós um lugar onde não há escuro, onde não há desilusão, onde a lua e o sol não estão bem, um lugar onde não tem nada, um lugar da tua presença. Você quer um lugar especial? Só você dizer: Senhor Jesus, quero esse Jesus, porque Ele veio e Ele vai voltar comigo céu, e eu sou sua igreja, e eu estarei com Ele em glória. E somos irmãos. Se você é um cristão que tem medo da vinda de Cristo, porque você acha que não está preparado, você está certo, mas você só estará errado se você continuar todos os dias se sentindo despreparado para a vinda de Cristo. Você pode nessa noite falar: Senhor, eu quero que o Senhor me prepare, que o teu Espírito no meu coração seja unido com a tua palavra e que ambos se transformem numa combustão que nunca se viu, uma força, um fogo que nada, nem a tribulação, nem a morte, nem a decepção pode me afastar de Deus em Cristo Jesus. Você pode simplesmente fazer essa oração também e falar: Senhor, eu quero estar preparado para a tua vida, eu quero estar preparado para a tua vida, e assim viver essa verdadeira esperança, porque isso nunca vai passar. Como diz o texto bíblico, o mundo passa e suas circunstâncias, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Fale com Deus: Senhor, eu quero estar preparado. Se o Senhor voltar hoje, a minha chama vai estar acesa, a minha lanterna estará acesa. De dia e de noite, quando o Senhor voltar,
eu irei. Eu não sei como vai ficar, mas eu sei que eu irei, porque eu mantenho minha chama acesa. Pai, nós te agradecemos, te louvamos e pedimos a Deus, porque esta frase que Jesus Cristo disse é um tom ameaçador, e nós que compreendemos isso, Senhor, sabemos que estamos envolvidos também nesta realidade, porque, meu Pai, a pior coisa na vida é estarmos despreparados diante de qualquer situação. É triste estar despreparado. Agora, pior será quando nós estivermos despreparados espiritualmente, quando o Senhor voltar, quando a trombeta tocar, quando o teu povo começar a ser retirado da terra, quando as pessoas começarem a perguntar: aonde estão aqueles que faziam oração? Aonde estão aqueles que se reuniam nos templos ou em casa? Aonde eles estão? Esse dia, Senhor Deus, será alegria para a tua igreja, mas tristeza para aqueles que não estão preparados. Eu peço para que o Senhor nos prepare para a tua vinda. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.